Agora eu vou então calcular a probabilidade para quando a minha classe for 1, certo? Então eu vou fazer o mesmo processo, vou considerar a probabilidade da classe ser 1, dado que a 1, a 2 e a 3 e a 4 têm estes valores dados na instância que eu estou procurando, certo? Então quem está mandando nesses valores é a mesma instância, por isso que essa parte da condicional aqui é a mesma. E eu só vou mudar então que lá eu calculava classe igual a zero e aqui vou calcular classe igual a 1, certo? Bom, fazendo as contas e indo na minha tabela, eu vou procurar então quantas vezes aconteceu para os casos em que eu sei que a minha classe é igual a 1, o A1 com valor zero, depois o A2 com valor 1 e assim por diante. Se eu contar, eu vou encontrar esses valores aqui. Fazendo os cálculos e multiplicando, eu vou ter que a minha probabilidade da classe ser igual a 1 é igual a zero. Tá? Aqui vale a pena a gente parar para pensar num ponto. Percebam que o que fez o meu cálculo se tornar zero nessa minha probabilidade de baixo aqui foi um termo aqui no meio que não apareceu nenhuma vez. Então, se eu olhar, qual a probabilidade do meu A3 ser zero, dado que eu sei que a classe é 1? Se eu olhar aqui nas classes 1, essa aqui é classe 1, o A3 não é zero. Aqui é classe 1, o A3 não é zero. Aqui é classe 1, o A3 não é zero. Aqui também é classe 1, o A3 não é zero. E a última da classe 1, o A3 não é zero. Ou seja, nós tivemos zero ocorrências do A3 sendo igual a zero para quando a minha classe é igual a 1. E foi esse zero aqui no meio que multiplicou e zerou todo mundo nessa história. Tá? Isso eu estou chamando a atenção porque isso é um ponto complicado. Porque se a gente prestar atenção, a minha instância 11 que eu estou querendo classificar, ela na verdade é mais parecida com as instâncias da classe 1 do que da classe 0. Percebam que da classe 0, da classe 1, desculpe, todas as minhas instâncias da classe 1 têm esse valor de A1 igual a zero. Todas da classe 1 para o meu A2 é igual a 1. Todas da classe 1, meu A4 é igual a 1, certo? E a única vez que eu tive alguma coisa estranha, ou que não foi uma totalidade de exemplos tendenciosos aqui para a classe 1, foi nessa do A3. Aqui eu tive só uma vez uma ocorrência igual a essa para a classe 0, aqui duas vezes só essa ocorrência para a classe 0, aqui de novo só uma vez essa ocorrência para a classe 0, e em um dos casos, o A3, é que eu tive todas as ocorrências para a classe 0. Então aqui é fácil perceber que a gente tem mais força, ou seja, se eu fosse analisar manualmente isso, eu ia perceber que essa instância 11 está mais próxima da 1 do que da 0. Mas esse 0 aqui deu problema, e aí acabou zerando a probabilidade. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. Antes de entrar nesse ponto, então, apesar de ter chamado a atenção de vocês, eu só quero relembrar um outro aspecto. Eu comentei com vocês que quando a gente faz esse cálculo, por conta da gente ter jogado fora a probabilidade dos dados, o que acontece? Isso aqui não é uma probabilidade, nem tampouco esse. E a gente pode ver que não há probabilidade aqui, por quê? Porque se eu somar os dois, eu não chego em um, então um não é o complemento do outro. Então, por enquanto, eu tenho esse score probabilístico, e para encontrar a probabilidade que o meu naive Bayes estima que a classe seja zero e a probabilidade que o meu naive Bayes estima que a classe seja 1, eu preciso fazer esse processo de normalização, que é muito simples. Resumindo, o que eu tinha encontrado é que eu tenho um P da classe igual a 0, 0,008, e o P da probabilidade da classe igual a 1 sendo igual a 0. Normalizando, eu simplesmente vou pegar esse primeiro valor mais esse segundo, certo? Então, vou somar os dois e vou usar essa soma como um divisor, um denominador aqui dos dois valores. Então, vou pegar 0,008 e dividir por 0,008, porque na verdade eu vou ter 0,008 mais zero por conta desse zero, o que vai dar 1, e a outra probabilidade vai ser zero dividido por qualquer coisa, é zero mesmo. Tá? Então a probabilidade aqui, usando dessa maneira, ela seria dada com probabilidade 1 para a classe 0 e probabilidade 0 para a classe 1. Certo? Nesse sentido, eu teria classificado a minha instância 11 como sendo da classe 0.
Isso é um problema, nós já vimos, eu já comentei com vocês, né? Que essa história de ser 1 e 0 aqui está esquisita, e está esquisita por conta principalmente de ter havido um caso zero, que era o problema que eu havia chamado a atenção de vocês há pouco, em alguns slides atrás, de que, como esse nosso conjunto de treinamento é muito pequeno, às vezes pode não acontecer nenhum caso, mas foi coincidência, e aí aquele zero lá atrapalha todo o processo. Tá? Então, como é que a gente pode resolver isso? Bom, existem duas maneiras de se resolver isso. Uma maneira que é uma maneira que o pessoal chama de uma solução de engenharia. Então, uma solução de engenharia para resolver esse problema é simplesmente, olha, lá naquele caso onde a gente tinha o zero, certo? Você na hora de implementar, então quando você está fazendo o código, o programa que implementa o seu Naive Base, sempre que aparecer um zero, você troca por um número bem pequeno, mas não é zero. Então 0.001 e aí você vai dar chance dessa multiplicação acontecer. Se eu fizesse isso no lugar de ter zero aqui, eu teria agora 0,00005, tá? E lá eu teria 0,008, porque lá não mudou nada. E aí quando eu fosse normalizar, perceba, eu não ia ter mais 1 e 0, porque ter 1 e 0 em probabilidade é muito ruim, porque está significando que é impossível, se a minha probabilidade aqui fosse zero, isso estaria significando que era impossível que a classe 1 fosse zero em algum momento, tá? O que não é bom. Então você percebe que quando a gente consegue essa solução de engenharia, a gente minimiza esse problema de impossível aqui, certo? Entretanto, ainda a classe mais provável continua sendo a classe zero, o que a gente já viu que está meio estranho. Então, apesar de algumas pessoas implementarem dessa maneira, essa não é uma boa maneira de você resolver o problema do zero no cálculo do Naive Bayes. A maneira mais adequada é usar algum processo de suavização, que é o M-Estimator, que eu comentei com vocês, ou o estimador M, que apareceu em alguns slides atrás, certo? E a ideia desse estimador M é, na verdade, suavizar e evitar os zeros. Dependendo do tamanho, eu posso usar diferentes tamanhos de M, mas o que eu faço nesse caso é o seguinte: imaginar que eu tenha mais M instâncias no meu conjunto de dados e que essas M instâncias estejam, por exemplo, divididas distribuídas de maneira uniforme, ou seja, metade dessas M instâncias são de uma classe, a outra metade são da outra classe, se eu estiver trabalhando com um problema binário, né? E aí então, por mais que nenhuma instância real do conjunto de treinamento apresente aquele caso, então a probabilidade daquilo acontecer passaria a ser zero, se nenhuma que tem. Se eu disser que existe pelo menos mais uma, então meu M igual a 1, faz de conta que tem pelo menos mais uma instância nessa base de dados, e essa uma instância, metade dela vai ser positiva, ou seja, da classe 1 e metade vai ser da classe 0. Quando a gente usa esse M igual a 1, certo? E dizendo que metade dessa minha amostra vai ser da classe 1 e metade vai ser da classe 0, a gente diz que a gente está fazendo uma suavização laplaciana. Tá? Na prática, pessoal, não se preocupem muito com esses termos e tal, mas o que acontece é que